Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Neste vídeo, começo a tratar a respeito da segunda fase da dosimetria da pena. Esse aqui é o dosimetria da pena 04, que começa a tratar, como eu disse, da segunda fase da dosimetria. E eu programei a abordagem da segunda fase da dosimetria para ser feita em 4 vídeos. Irá do dosimetria da pena 4 até o vídeo dosimetria da pena 07. Então são 4 vídeos tratando a respeito da segunda fase, que eu dividi da seguinte forma para vocês entenderem adequadamente. Neste primeiro vídeo eu vou tratar das circunstâncias agravantes. No segundo vídeo sobre a segunda fase eu vou tratar especificamente da agravante da reincidência. No terceiro vídeo sobre a segunda fase eu tratarei acerca das circunstâncias atenuantes. E no quarto vídeo sobre a segunda fase eu vou tratar da forma de cálculo da chamada pena provisória, que é a pena que nós calculamos, que nós obtemos na segunda fase da dosimetria. Nesta segunda fase, nós tratamos então das chamadas circunstâncias legais. Na primeira, nós tratávamos das circunstâncias judiciais do artigo 59. E nesta segunda fase nós levamos em consideração para o cálculo da pena provisória, levamos em consideração as chamadas circunstâncias legais. De um lado nós temos as circunstâncias legais agravantes, que é o que vamos tratar de forma mais detalhada neste vídeo, e de outro nós temos as circunstâncias legais atenuantes. Todas elas, então, são circunstâncias que devem ser compulsadas, devem ser correlacionadas pelo julgador com o fato concreto que esteja sob julgamento, para verificar a presença de alguma delas, tanto do ponto de vista do agravamento quanto do ponto de vista da atenuação da pena, e aí produzir os efeitos quantitativos relacionados àquelas circunstâncias presentes, que nós veremos exatamente como é que se produzem no último vídeo sobre a segunda fase, que vai ser o vídeo dosimetria da pena 07. Tá bom, meus amigos? Então aqui eu começo tratando das circunstâncias legais agravantes. E começo dizendo que no ordenamento jurídico penal brasileiro nós vamos ter agravantes genéricas e agravantes específicas. As agravantes genéricas são aquelas que nós vamos encontrar na parte geral do Código Penal, especificamente relacionadas nos artigos 61 e no artigo 62 do Código Penal. As agravantes genéricas do artigo 61, eu costumo chamá-las de agravantes genéricas comuns, apenas como uma forma de diferenciá-las das agravantes genéricas do 62, que eu costumo chamar de agravantes genéricas concursais. Então, agravantes genéricas comuns, no artigo 61, e agravantes genéricas concursais no 62. Concursais porque elas somente podem ocorrer na hipótese de concurso de agentes, quando 2 ou mais pessoas praticam o mesmo crime, contribuem, colaboram, concorrem para a prática do mesmo crime. Então, aí, neste caso, é possível a incidência das agravantes genéricas do artigo 62. E as do 61 não requerem concurso de agentes, elas são comuns porque, a rigor, podem atuar em qualquer situação.
Como elas são agravantes genéricas, tanto a do 61 quanto a do 62, com a anotação, como eu disse, de que as do 62 envolvem a necessidade de concurso de agentes, mas como ambas são genéricas, se situam na parte geral do Código Penal, o efeito disso é que elas estão, por conta de estarem ali situadas, elas poderem operar o efeito de agravamento em relação a qualquer crime previsto na lei penal brasileira, seja em algum crime previsto na parte especial do próprio Código Penal, seja em algum crime previsto em legislação extravagante. Presente alguma das agravantes do artigo 61 ou do artigo 62 do Código Penal, este agravamento poderá ser feito em qualquer crime. A única, ou melhor dizendo, as únicas hipóteses de não agravamento por conta de alguma das agravantes do 61 ou do 62 vai ocorrer quando, por exemplo, nós tivermos uma incompatibilidade lógica entre a agravante e determinado crime ou determinada situação, então diante de uma incompatibilidade lógica, ou de alguma incompatibilidade sistêmica. São as únicas hipóteses, a incompatibilidade lógica ou a incompatibilidade sistêmica, em que uma agravante do 61 ou do 62 não poderá operar o respectivo efeito em relação a determinado crime. O que vem a ser uma incompatibilidade lógica? A primeira forma, então, de afastar a incidência de uma agravante genérica. É quando ela, sob o ponto de vista conceitual, sob o ponto de vista da essência em si da situação de agravamento, ela gera algum tipo de conflito, ela se torna impassível de coexistência com um determinado crime. Então, por exemplo, para ilustrarmos, a maioria das agravantes, elas requerem que o crime seja doloso, elas não têm condição, a maioria delas, de operar em efeito de agravamento em relação a crime culposo. Por exemplo, agravante do motivo fútil, né? Agravante do motivo fútil, lá do artigo 61, ela vai requerer que o crime seja um crime doloso. Eu não tenho como compatibilizar, do ponto de vista conceitual, motivo fútil com crime culposo. Então essa é uma incompatibilidade lógica, uma incompatibilidade que, em função da essência da própria agravante em si, não vai ser possível ela ser aplicada em determinado crime, em determinada circunstância tipológica. Por quê? Porque conceitualmente, do ponto de vista da sua essência, da sua estrutura, ela não consegue conviver com um determinado crime. Ou, às vezes, a incompatibilidade, ela é uma incompatibilidade de caráter sistêmico, né? Tem a ver com a função que determinada circunstância exerce em certo crime. Às vezes, aquilo que está colocado no artigo 61 como agravante, por exemplo, em relação a determinado crime, ela não vai atuar como agravante, ela tem previsão de atuação em outro campo, por exemplo, uma qualificadora. Então, para ilustrar esse exemplo, eu coloco o motivo fútil, né? Que está previsto lá no artigo 61, inciso 2, letra A, como uma agravante genérica. Mas se nós pegarmos o crime de homicídio, por exemplo, do artigo 121, no homicídio, o motivo fútil não vai ter uma função de agravamento, de agravante, ele vai ter uma função de qualificadora, vai alterar a pena cominada. Nós saímos de uma pena cominada de 6 a 20 anos do caput, e utilizando o motivo fútil que está previsto no parágrafo 2º, inciso 2 do 121, nós teremos uma pena cominada de 12 a 30 anos de reclusão. Então, nós teremos ali uma forma de qualificação do crime. Então, esse é um exemplo de incompatibilidade sistêmica. No homicídio,
a agravante do motivo fútil, ela é incompatível com a ideia de agravamento. Por quê? Porque a função sistêmica dela, neste caso, não é de agravamento, e sim de qualificação do crime. Então, incompatibilidade conceitual, quando, por algum motivo de ordem relacionada ao conceito, à essência da agravante, ela não consegue ser aplicada, conviver com determinado crime, e incompatibilidade sistêmica, quando esta agravante, em relação a determinado crime, vai cumprir uma outra função sistêmica que não a de agravamento. Certo? De resto, não havendo incompatibilidade nem lógica nem sistêmica, as agravantes genéricas, elas podem operar efeito de agravamento em relação a quaisquer crimes do ordenamento jurídico, como eu disse antes, estejam eles previstos na parte especial do Código ou estejam eles previstos em lei extravagante. Temos, além das agravantes genéricas, também as agravantes específicas, que são aquelas previstas na legislação especial, em leis extravagantes, e que se aplicam a um determinado crime ou a uma determinada categoria de crimes especificamente. Então, elas não terão um efeito difuso em relação a todos os crimes do ordenamento. Por estarem situadas em legislação especial, elas vão se aplicar apenas em relação aos crimes ou ao crime ao qual ou aos quais ela se liga em função do aspecto topológico do lugar onde ela se encontra. Então, por exemplo, para ilustrar, nós temos lá o artigo 298 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que tem ali no artigo 298 do Código de Trânsito uma série de agravantes que são aplicáveis exclusivamente, especificamente, aos crimes de trânsito, aqueles crimes tipificados na própria Lei 9.503. No artigo 15, outro exemplo, no artigo 15 da Lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, então nós vamos ter lá no artigo 15 uma série de agravantes que são específicas, produzirão efeitos exclusivamente em relação a crimes tipificados na própria Lei 9.605, aos crimes ambientais. Fora destes, elas não produzem o efeito de agravamento, aquelas do artigo 15 lá da Lei 9.605. Então, estas são específicas. A diferença entre genéricas e específicas é exatamente esta, né? As genéricas, por estarem presentes na parte geral do Código Penal, podem atuar sobre qualquer crime do ordenamento, salvo se com algum crime houver uma incompatibilidade lógica ou sistêmica. E as agravantes específicas, elas podem atuar sobre apenas o crime ou sobre o grupo de crimes em relação aos quais ela está topologicamente relacionada. Como é que nós identificamos, um próximo tópico agora aqui anotado, como é que nós identificamos no ordenamento jurídico penal uma circunstância como agravante? É uma forma muito simples, né? O legislador usa palavras para referir a circunstância, ele vai usar palavras ligadas ao verbo agravar, uma variação temporal do verbo agravar. Então, por exemplo, no artigo 61 do Código Penal, como é que eu sei que as circunstâncias ali são agravantes? Porque o legislador diz, são circunstâncias que agravam a pena. O mesmo no 62, ele diz, a pena ainda será agravada por tais circunstâncias. No 298, lá da Lei 9.503, que nós mencionamos há pouco, está expresso lá, são circunstâncias que agravam as penalidades. No artigo 15 da Lei 9.605 está lá escrito, são circunstâncias que agravam a pena. Então, sempre que tiver uma variação temporal do verbo agravar, a rigor essa circunstância, então, será uma circunstância agravante e o efeito desta circunstância será produzido na segunda fase da dosimetria,
quando nós estamos, então, apurando a pena provisória. Eu vou falar na sequência, então, agora sobre as agravantes genéricas. Não vai dar para falar sobre todas as agravantes específicas previstas em várias leis extravagantes do nosso ordenamento jurídico, mas eu vou me dedicar um pouco a falar sobre as agravantes genéricas, que são aquelas de incidência, de aplicabilidade mais comum, mais rotineira, dentro dos casos presentes na vida forense. Então, eu vou tratar neste primeiro momento das agravantes genéricas comuns do artigo 61 e depois, mais ao final, eu falo um pouco também sobre as agravantes genéricas concursais, que ocorrem apenas em concurso de agentes, previstas no artigo 62 do Código Penal. A primeira das agravantes genéricas comuns é a reincidência, prevista no inciso 1 do artigo 61. A reincidência, na verdade, meus amigos, eu vou gravar depois deste, na sequência, um vídeo específico tratando da reincidência. Tá? Vai ser o Dosimetria da Pena 05, que eu vou me dedicar exclusivamente a abordar a reincidência, porque a reincidência ela tem vários detalhes importantes, e aí por uma questão didática eu particularmente achei melhor destacá-la das demais, fazer uma abordagem bem específica, bem pormenorizada especificamente sobre a reincidência. Então eu vou tratar dela com seus detalhes no próximo vídeo, no vídeo Dosimetria da Pena 05, como eu disse. De antemão, apenas digo que a reincidência ela está prevista conceitualmente no artigo 63 do Código Penal e também no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. E os detalhes virão, como eu disse, no próximo vídeo. Nós temos também como reincidência genérica comum o motivo fútil, inciso 2, a linha A, do artigo 61. Todos esses que eu for falar agora, incisos e alíneas, se tratam do artigo 61, para não precisar ficar repetindo a todo momento, artigo 61. Então, no inciso 2, a linha A, nós vamos ter, primeiramente, o motivo fútil, que é o motivo banal, que é o motivo ínfimo, que é aquele motivo insignificante, desproporcional, que não consegue servir minimamente como justificação para a conduta adotada pelo réu. Então, motivo banal, motivo ínfimo, motivo desproporcional. E no caso do crime de homicídio, especificamente, o motivo fútil, ele atua, ao invés de agravante, atua como qualificadora. Tá certo? No 121, parágrafo 2º, inciso 2. Também na alínea A do inciso 2 do 61, nós vamos ter o motivo torpe como agravante, que é aquele motivo abjeto, aquele motivo repugnante, aquela coisa ignóbil, desprezível, que nos causa, eu sempre digo isso para os alunos, nos causa uma certa náusea, como nós pensamos naquele motivo, um certo enojamento, né? Então o motivo torpe se diferencia do fútil, porque o fútil é o insignificante, é o banal. E o torpe é aquele motivo repugnante, aquela coisa que nos causa uma repulsa além do normal quando a gente sabe que a pessoa praticou o fato por conta daquele motivo. No caso do homicídio, também o motivo torpe é qualificadora, conforme o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121. Na letra B do inciso 2 do 61, nós vamos ter o motivo de conexão com outro crime, ou conexão delitiva, como queiram. Então, quando o crime que está sendo julgado terá sido praticado para facilitar, para tornar mais fácil, ou assegurar, tornar segura, a execução, a ocultação ou a impunidade
de um outro crime, de um crime precedente. Então, quando o agente pratica o crime que ele está praticando, que ele praticou e que agora está sendo julgado, mas que tinha por objetivo facilitar ou assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade de um outro crime. E esta agravante da letra B do inciso 2, no crime de homicídio, também atua como qualificadora, conforme previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, que nós chamamos, como eu disse, de qualificadora lá no homicídio, ou aqui como agravante, do motivo de conexão delitiva ou de conexão com outro crime. Ainda também será agravante, conforme a letra C do inciso 2 do artigo 61, o crime praticado mediante traição. O que significa traição? Significa aquele crime praticado pelas costas, escolher a vítima por trás, no momento em que ela não espera ser atingida por trás, ser atingida pelas costas. A isso nós damos o nome de traição. E no caso do homicídio, também é qualificadora a traição, com base no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121. Ainda na letra C do inciso 2 do artigo 61, nós temos também como agravante a dissimulação. O que vem a ser a dissimulação? Dissimulação é um disfarce nas intenções do agente. Nós atuamos dissimuladamente quando nós disfarçamos a nossa intenção. Nós damos a entender que queremos uma coisa quando na verdade queremos outra. Então, dissimular significa exatamente disfarçar a intencionalidade verdadeira que nós temos nas nossas ações. Para a grande maioria dos crimes é uma agravante, mas no caso do homicídio também será qualificadora e também com base no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121. Também será agravante quando o agente pratica o crime mediante qualquer recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Isso está no inciso 2, letra C, também ainda do artigo 61 do Código Penal. Então, qualquer forma pela qual a vítima seja surpreendida, e que com essa surpresa, pelo fato de ter sido colhida de surpresa, se torne difícil ou se torne até impossível que ela esboce qualquer gesto de defesa. Então, quando isso acontece, temos uma agravante e também no caso do homicídio, esta circunstância ela é qualificadora, conforme previsto ainda no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121. Outra agravante do artigo 61, inciso 2, agora na letra D, é quando o crime é praticado com o emprego de veneno, ou seja, quando o agente utiliza-se de substância química que tem um efeito tóxico sobre o corpo da vítima, que envenena o corpo da vítima. Então, qualquer crime praticado tendo como instrumento para a sua prática a utilização de veneno, isto agravará a prática do crime com base na linha D do inciso 2 do artigo 61, e no caso do homicídio, também esta hipótese do veneno como instrumento do crime, ela é qualificadora segundo previsto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121. Outra agravante que nós temos também na letra D do inciso 2 do 61 é quando o crime é praticado com o emprego de fogo. Quer dizer, quando o agente utiliza fogo. Fogo significa uma chama acesa, aquilo que queima alguém, aquilo que é capaz de queimar alguém. Então, quando o agente utiliza-se de fogo para a prática do crime, nós temos aí uma agravante. E aqui eu quero mencionar uma coisa importante. No homicídio, a utilização do fogo
também irá constituir uma qualificadora do crime conforme o inciso 3 do parágrafo 2º do 121. E há alguns crimes em que o fogo ele é instrumento naturalmente contido no tipo penal para a realização típica, para a tipicidade básica do delito. Por exemplo, do crime de incêndio, lá do artigo 250. Então é evidente que quando o fogo, e outras vezes em relação a outros elementos também que aconteça isso, mas aqui no caso do fogo, quando ele for um instrumento naturalístico ou uma circunstância elementar para a prática do delito, então neste caso não vai poder atuar como agravante. Por quê? Porque senão eu produziria bis in idem. Eu não posso, por exemplo, condenar alguém pelo crime de incêndio do artigo 250 pelo fato dessa pessoa ter utilizado fogo. Por quê? Porque o fogo é o instrumento naturalístico para a prática do incêndio. Então, neste caso, não haverá o agravamento pelo uso do fogo. Mas quando não for o instrumento naturalístico, ou quando não for elementar do tipo, ou quando não tiver uma outra função sistêmica, aí o fogo atuará como agravante, com base nesse inciso 2, letra D, também do artigo 61 do Código Penal. A letra D do inciso 2 também fala de agravante com o uso de explosivo. E aí as observações são exatamente as mesmas que eu fiz agora há pouco em relação ao fogo. Material explosivo é aquele material que produz uma explosão estrondosa, né? Lá o artigo 251, quando trata do crime de explosão, ele fala de dinamite ou algum produto de efeitos análogos à dinamite, TNT, determinados explosivos químicos, etc. Então, o dinamite é um exemplo de substância explosiva. Então, quando o sujeito utiliza, por exemplo, uma dinamite para a prática do crime, se o fato de utilizar a dinamite ou outro explosivo não for elementar do tipo, não for um instrumento naturalístico daquele tipo penal, ou não tiver um outro comportamento tipológico como agravante, como qualificador ou como majorante do crime, ainda assim poderá, então, ser utilizado como agravante aqui do inciso 2, letra D, do artigo 61. E também o explosivo, no homicídio, ele também é qualificadora, né? Do inciso 3 do artigo 121, parágrafo 2º. E em relação ao crime do artigo 251, ele não poderá ser agravado pelo explosivo, porque o explosivo, no caso do 251, é o instrumento natural para a prática do tipo penal lá mencionado. Então não posso agravar sob pena de produzir o bis in idem. Também temos ainda no inciso 2, letra D, também como agravante, o emprego de tortura. Quer dizer, o que significa tortura? É um meio pelo qual se impõe à pessoa da vítima um intenso sofrimento físico ou psicológico, um sofrimento psicológico ou físico desmedido, além do aceitável, além do minimamente aceitável, né? Na verdade, nunca é aceitável tratando-se de crime, mas além daquele minimamente aceitável, para tentarmos entender bem o sentido da palavra tortura. Então, quando o agente para praticar o crime, ele vale-se de algum tipo de atitude ou de instrumento que produza na vítima um intenso sofrimento físico ou psicológico, um sofrimento psicológico ou físico muito além da conta, muito além daquilo que é minimamente aceitável. Então isso chama-se tortura e é uma agravante do inciso D, né? E para o homicídio a tortura é uma qualificadora, sempre lembrando que também em relação aos crimes da lei de tortura, a lei 9.455, para aqueles crimes eu não vou poder agravar a pena pela tortura, justamente porque teremos aí
uma incompatibilidade sistêmica. Por quê? Porque lá naqueles crimes da Lei 9.455, sendo a tortura elementar do crime, então, todos os crimes, então, eu não poderia utilizá-la novamente como agravante, senão produziria bis in idem, certo? Então, a tortura é uma agravante quando não constitui elementar do crime, como nos casos da Lei 9.455, ou quando ela não cumprir uma outra função sistêmica, como no caso do homicídio, ela atua como qualificadora, conforme previsto no inciso 3, parágrafo 2º do artigo 121. Ainda nesta mesma letra D do inciso 2 do artigo 61, nós vamos ter como agravante quando o agente emprega qualquer meio que podia resultar perigo comum. E meio que resulta perigo comum é aquele meio que envolve o risco, né? Que se cria uma situação de perigo para outras pessoas além da vítima. Então, quando eu pretendo atingir a vítima de uma certa forma, mas ao pretender e utilizar determinado meio para isso, com a utilização desse meio, eu também imponho uma situação de risco, uma situação de perigo para outras pessoas além da vítima. Então, quando isso acontecer, também envolve a agravante da linha D do inciso 2, lembrando que no caso do crime de homicídio, né, a utilização do perigo comum, de um meio que cause perigo comum, também é qualificadora prevista no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121. Além disso, também será agravante, agora da linha E do inciso 2 do artigo 61, a prática do crime contra ascendente. Então, se a vítima for filho, ou filha, neto, se a vítima for pai ou mãe, avô ou avó, bisavô ou bisavó da pessoa do agente, e também não importando aqui o tipo de ascendência, se a ascendência for biológica, adotiva ou mesmo socioafetiva. Lembrando que a socioafetiva é mais entendimento nosso, justamente porque hoje a paternidade do ponto de vista civil no direito brasileiro, ela já envolve pelo menos estas três formas, paternidade e maternidade, essas três formas jurídicas, né? A biológica, a adotiva e a socioafetiva. Então, se o agente praticar o crime contra um ascendente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, nasça esse parentesco de ascendência por conta de aspecto biológico, por conta de adoção ou por conta de socioafetividade, entendemos que a agravante pode ser aplicada. Ainda na mesma linha E do inciso 2 do artigo 61, nós vamos ter agravamento quando a vítima for filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta do agente, porque ali falamos em crime contra descendente, ascendente e descendente. Então, se a vítima tiver qualquer relação dessas de descendência com o autor do crime, nós teremos ali uma hipótese de agravamento da pena, reportando a mesma coisa que referi há pouco em relação ao ascendente, também a descendência biológica, adotiva ou mesmo socioafetiva. A linha E, do inciso 2 do artigo 61, também informa agravante quando o crime é praticado contra irmão. Então, se a vítima, né, se o sujeito passivo do crime for irmão do agente, irmão do sujeito ativo. E aqui também vamos desenhar a mesma linha de raciocínio, no sentido de uma relação de irmandade, de fraternidade biológica, adotiva ou socioafetiva. Lembrando aqui que, neste caso, socioafetivo é quando o irmão, pela linha da socioafetividade, possui um mesmo pai ou uma mesma mãe comum.
do que o seu irmão socioafetivo. É aquele caso, por exemplo, em que um pai com um filho de um primeiro casamento casa com a mãe de um filho de um outro casamento anterior. E a família então se constitui a partir deste casamento com o casal mais um filho do marido do primeiro casamento e um filho da esposa também de um outro casamento anterior. E aí este pai assume uma paternidade socioafetiva do filho da esposa e a esposa assume, a esposa assume uma maternidade afetiva do filho do marido. Então, e esses dois meninos, então, entre eles passam, nesse contexto, a serem irmãos por socioafetividade. É nesta hipótese, então, que eu entendo que é possível também o agravamento pela socioafetividade, além das hipóteses de irmão biológico e irmão adotivo. Inciso 2, a linha E, como eu disse, do artigo 61 do Código Penal, pela categoria irmão. E a linha E também fala ainda em cônjuge. Então, quando o crime é praticado contra o cônjuge, que é a pessoa casada com o agente, a pessoa que é formalmente casada com o agente. Claro, quando esse caso do crime contra cônjuge não produzir um outro efeito tipológico, porque às vezes pode servir como uma elementar do tipo, às vezes pode servir como uma hipótese de qualificação, às vezes como uma causa de majoração de pena, como é, por exemplo, o caso, só para ilustrar, do parágrafo 9º do artigo 129, que trata da lesão corporal leve praticada no ambiente familiar, contra aquelas pessoas mencionadas no parágrafo 9º, cuja pena, então, ela é maior do que a pena do caput do artigo 129. Evidente que nesta hipótese, então, eu não tenho como agravar pelo fato de a lesão corporal ter sido produzida no cônjuge, porque isso já gerou a qualificadora do parágrafo 9º. Então, só vou gerar esta agravante do inciso 2, letra E, na figura do cônjuge, claro, se não tiver essa figura, essa questão do casamento ter sido utilizada para qualquer outro fim tipológico. E um detalhe importante ainda sobre a questão da letra E, inciso 2, na questão do cônjuge, é que não se aplica, a meu ver, não se aplica a companheiro ou companheira, que é aquela pessoa que tem uma relação com a outra, não por casamento, mas por união estável, porque nesta hipótese, se eu estender o conceito de companheiro, de cônjuge para companheiro ou companheira, eu estaria aqui produzindo uma analogia in malam partem, uma analogia contra o réu, e nós sabemos, meus amigos, que analogia em direito penal só é possível nós pensarmos em produzi-la na hipótese de ela vir a beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo. Dando sequência às agravantes do artigo 61, agora o inciso 2, letra F, fala da agravante do crime praticado mediante abuso de autoridade. Ou seja, quando o agente ele detém alguma espécie de autoridade reverencial, não é autoridade pública aqui, não é autoridade decorrente de um cargo público, de uma função pública, aqui é autoridade reverencial sobre a vítima. E aí, para citar, por exemplo, um tutor, um curador, são pessoas que detêm autoridade sobre a vítima de caráter reverencial e que podem, quando praticam o crime contra o seu tutelado ou contra o seu curatelado, então, ter essa agravante da primeira figura da letra F do inciso 2 do artigo 61. Também é agravada a pena quando o crime é praticado e o réu na prática do crime, se prevalece das relações domésticas. Também letra F, inciso 2. E relações domésticas são pessoas que vivem dentro de uma mesma relação familiar. Aqui o doméstico tem o sentido de familiar, independe de coabitação. Quando falamos em relação domésticas, falamos em relação familiar. Letra F, inciso 2.
E ainda também na letra F, inciso 2, quando o agente pratica o crime prevalecendo-se de relações de coabitação, também na letra F. Agora sim, pessoas que moram juntas, pessoas que residem sob o mesmo teto, independentemente, inclusive, de serem ou não da mesma família. Por exemplo, dois amigos que moram juntos, né, dividem um apartamento, dividem uma casa, e lá no meio das tantas um acaba agredindo o outro, se desentendem, brigam, etc., ou um pratica um crime contra o outro, valendo-se, né, aproveitando-se dessa relação de coabitação. Então, nesta hipótese, então, também temos aí um agravamento decorrente da letra F. Relações domésticas significa relações familiares. Relação de coabitação significa apenas morar junto, mesmo que não tenham uma vinculação familiar. E ainda na letra F também nós temos mais duas figuras ali preconizadas. Quando o crime é praticado, também como agravantes, quando o crime é praticado ainda prevalecendo-se o autor de relações de hospitalidade. Hospitalidade significa você receber alguma pessoa na sua casa a título de visita, que está ali para uma visitação. Então, quando o agente pratica o crime prevalecendo-se de alguma relação de hospitalidade, né, na condição de visita, sem ali agressor e agredido coabitarem, mas apenas um estar recebendo o outro dentro desse contexto de hospitalidade. E por fim, no inciso 2, letra F, ainda na letra F, nós vamos ter mediante violência contra a mulher na forma da lei específica, né? E no caso, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é tratada no Brasil pela Lei 11.340, que nós conhecemos popularmente, né? As pessoas de uma forma geral conhecem com o nome de Lei Maria da Penha, que envolve exatamente essas agressões domésticas e familiares contra a mulher. E é a isso que nessa parte final da letra F do inciso 2 o legislador quer se referir. Crime praticado mediante violência contra a mulher na forma da lei específica. A lei específica é a Lei 11.340, que no artigo 5º prevê 3 formas de violência contra a mulher, quais sejam a violência no ambiente doméstico, a violência no ambiente familiar e a violência considerada íntima de afeto. Artigo 5º da Lei 11.340. Os conceitos os amigos podem consultar lá se quiserem. E ainda as espécies de violência são tratadas pelo artigo 7º da Lei Maria da Penha, né, que envolve violência física, violência moral, violência psicológica, patrimonial e sexual. Então, aquelas 5 formas, espécies, melhor dizendo, de violência prevista no artigo 7º, então da Lei Maria da Penha. Então tem todo um tratamento jurídico específico em relação a isso, que eu não vou aqui reportar, que não é o objetivo deste vídeo, mas de qualquer forma fica a nossa dica para quem queira se aprofundar nestes conceitos, então consultar especialmente os artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Tá? Neste caso, né, só para anotar, que como fala em violência contra a mulher na forma da lei específica, e a Lei Maria da Penha, ela tem uma abrangência também não apenas sobre as relações de casamento ou outras relações familiares, mas também sobre a união estável. Então, com base nesse inciso aqui, quando for o caso, é possível nós aplicarmos o agravamento também em relação a crimes praticados contra a companheira, quer dizer, contra a pessoa com a qual o agente mantém alguma relação de união estável. Tá bom, meus amigos? Com base agora na letra G, inciso 2, letra G do artigo 61, também é agravante o crime praticado mediante abuso de poder ou violação
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, quando o cara abusa, quando o agente abusa do seu poder, né, ou viola algum dever inerente ao cargo que ele exerça, ao ofício, ao ministério e à profissão. Cargo e ofício aqui tem um sentido de cargo público e ofício público, que são cargos ou atividades, de uma forma geral, ligadas à administração pública, tá? Que estão na estrutura da administração pública ou atividade própria da administração pública. Então, falamos aqui de abuso de poder ou violação inerente a cargo ou ofício públicos. Ministério, a palavra ministério, ela tem tecnicamente o sentido de desempenho de algum tipo de atividade religiosa, ligado à atividade religiosa. Então, quem é que exerce um ministério, por exemplo? Um padre, um pastor, um rabino. Então, pessoas que detêm algum tipo de atividade religiosa e que, por conta disso, tem lá um certo nível de poder, um poder, digamos assim, espiritual sobre os seus fiéis e também a ideia de determinadas obrigações que podem acarretar uma violação. Então, cargo ou ofício público, ministério, atividade religiosa e profissão é atividade, qualquer coisa, qualquer atividade que o sujeito exerça como meio de vida, como fonte de renda para a sua pessoa, para o sustento da sua família, né? Então, profissões, um médico, um advogado, um dentista, todos são profissões e assim são N profissões aí na nossa vida social. Então, quando a gente, na letra G do inciso 2, quando a gente abusa de poder ou viola, né? Cargo, ofício, ministério ou dever de profissão. Tudo isso gera, então, pratica o crime com esse abuso de poder ou essa violação, gera também a agravante do inciso 2, a linha G. Depois, no inciso 2, a linha H, nós vamos ter crime praticado contra criança, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, no seu artigo 2º caput, criança é a pessoa com entre 0 e 12 anos de idade incompletos ou 11 anos completos, certo? Então, toda pessoa com 0 a 11 anos de idade completos, né, ou 12 incompletos, nós classificamos legalmente como criança. Também quando a vítima é maior de 60 anos, ainda no inciso 2, a linha H, quer dizer, pessoa com a idade a partir do dia em que completa 60 anos, porque 60 anos e um dia de idade já é mais do que 60 anos, não é 61 anos, é 60 anos e um dia já é mais do que 60 anos. Também, ainda na letra H do inciso 2, crime contra enfermo, que é a pessoa que está doente e por conta desta doença terá a sua capacidade de resistência diminuída, né? Terá mitigada a sua capacidade de resistir à investida criminosa de alguém. E ainda na letra H também, quando o crime é praticado contra a mulher grávida. Mulher grávida, todos sabem, né? Mulher em estado gestacional, compreendendo-se o sentido técnico da palavra gestação, segundo doutrina, acho que dominante nesse caso, pelo menos uma boa parte da doutrina assim pensa, né? Compreendendo-se, então, o estado gestacional, a gravidez, do momento em que existe a nidação, que é aquele acoplamento do ovo, né? Do óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide e passa a se chamar ovo, então, o acoplamento do ovo no endométrio da mulher, na parte interna do útero, dando início ao processo gestacional. E esse período de gestação, de gravidez, ele vai durar até a saída do feto de dentro do ventre materno. Isso pode se dar por aborto ou pelo nascimento, as duas formas em que a criança, então, sairá de dentro do útero materno, por algum tipo de problema que acarrete aborto ou pelo nascimento. Então, o estado gravídico da mulher que gera a majoração, e toda vez que precisarmos,
por algum motivo, produzir algum efeito decorrente de um estado gravídico, envolve exatamente isso, o momento entre a nidação, o acoplamento do ovo ao endométrio, até a expulsão do produto da gestação do ventre materno. Depois ainda nós temos na linha I, agora no inciso 2, também como agravante comum, genérica comum, crime contra a vítima que estava sob proteção da autoridade, né? Então é uma proteção que tem que ser concreta, isso é importante que se diga, né? Porque se nós pensarmos a rigor, de forma abstrata, né? De forma teórica, todos nós estamos sob proteção da autoridade, mas não é essa a proteção que se trata aqui na linha I do inciso 2, e sim aquela proteção concreta, ou seja, estar o sujeito naquele momento protegido por uma autoridade. Por exemplo, uma pessoa que está presa, uma pessoa que está internada cumprindo uma medida de segurança, uma pessoa que está internada cumprindo uma medida socioeducativa. São todas pessoas que estão sob proteção da autoridade, que elas estão sob vigilância, mas ao mesmo tempo também sob uma proteção concreta. Então, se elas forem vítimas e essa proteção da autoridade tiver sido utilizada como uma forma de facilitar ou de permitir a prática do delito, essa circunstância, então, será tida também como uma agravante, a linha I, inciso 2. Também ainda será agravante, pela linha J agora, nós temos várias possibilidades, se o crime é praticado em ocasião de incêndio. Incêndio, tecnicamente, significa uma combustão de grandes proporções. E, neste caso, o incêndio vai ter que servir como um elemento facilitador para a prática do crime, ou, né, às vezes as duas coisas, mas pelo menos uma delas, um elemento facilitador ou um elemento de fragilização da vítima. E isso vai valer para todas as circunstâncias agravantes mencionadas nessa linha J. Qualquer delas é preciso que sirva como um elemento, como um instrumento que vá facilitar o crime ou que vá fragilizar sobremaneira a vítima. Então, pode ser incêndio, por ocasião de incêndio de grandes proporções, que é uma combustão de grandes proporções. Pode ser durante um naufrágio, né? Também é agravante o crime praticado por ocasião de naufrágio, quer dizer, que envolve o afundamento de uma embarcação. Pode ser em ocasião de inundação, que é a tomada de um determinado ambiente por uma grande quantidade de água. Pode ser em ocasião de qualquer calamidade pública, né? Outros tipos de calamidade, outros tipos de cataclismas, né? Então, outros tipos de calamidade que podemos exemplificar: um terremoto, um maremoto, um vendaval, um furacão, enfim, uma catástrofe, um cataclisma de grandes dimensões em geral. E ainda por ocasião também de desgraça particular do ofendido. Tudo isso está na linha J do inciso 2 do artigo 61 do Código Penal. Alguns exemplos de desgraça particular do ofendido: a perda de um ente querido, né, uma ocasião de luto, a doença de um familiar, às vezes, especialmente se for uma doença grave, um acidente que ele tenha sofrido ou que alguém próximo a ele tenha sofrido, tudo acaba gerando uma desgraça, uma situação muito complicada na vida da pessoa, que pode funcionar como facilitação ou como um elemento de fragilização. Então, todas essas circunstâncias mencionadas na linha J do inciso 2, como eu disse, né? O incêndio, o naufrágio, a inundação, alguma calamidade pública ou alguma desgraça particular do ofendido, sempre que servirem como um elemento facilitador para a prática do crime ou um elemento de fragilização, maior fragilização adicional da própria vítima. Tá? E por fim, na linha L do inciso 2,
nós ainda vamos ter como agravante também a embriaguez pré-ordenada, quando o crime é praticado em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada, meus amigos, só para a questão conceitual, é aquela embriaguez proporcional. O conceito, proposital, melhor dizendo, o conceito de embriaguez não é apenas o de embriaguez etílica, né, decorrente de uso de álcool. Embriaguez tem um sentido mais amplo que envolve a produção de efeito por conta da ingestão de algum tipo de substância química, algum efeito orgânico, que às vezes altera, inclusive, não só o aspecto metabólico, mas também a psique do indivíduo, né? A sua percepção da realidade, enfim, aí teríamos que entrar num outro campo. Mas a ingestão de álcool ou de outro produto que provoque, então, esse estado de alteração mental, nós vamos entender como embriaguez. E no caso da agravante do artigo 62, inciso 2, a linha L, é a embriaguez pré-ordenada, ou seja, quando o agente ele tem uma predisposição para a prática de um determinado delito, mas ao mesmo tempo ele tem a percepção de que sóbrio, de que em estado de sobriedade, ele não tem coragem de cometer aquele delito. Então ele embriaga-se pré-ordenadamente, ou seja, ele embriaga-se com o propósito pré-ordenado de praticar aquele delito, porque sabe que se estiver embriagado ele vai ter coragem de fazer aquilo que ele não tem, para o que ele não tem essa coragem em estando sóbrio. Então, por isso que a gente chama também a embriaguez pré-ordenada de embriaguez de encorajamento, que é a hipótese, então, que vai agravar a pena do agente com base no inciso 2, letra L, a linha L do Código Penal. Depois, pessoal, essas são as que eu falei até agora, as agravantes genéricas comuns, né? Aquelas que aplicam-se em qualquer situação, que podem se aplicar em qualquer situação. E depois nós vamos ter as agravantes genéricas concursais do artigo 62 do Código Penal. E como eu disse lá atrás, as concursais elas são concursais justamente por conta do fato de que ocorrem apenas nas situações de concurso de agentes. Então, quais são estas agravantes concursais, genéricas concursais do artigo 62? Inciso 1. Quando o agente ele é o responsável pela promoção do crime. A primeira do inciso 1, quando ele é responsável pela promoção do crime. Que significa qualquer atividade intelectual do agente que tenda a promover, patrocinar a prática de um delito, né? O promotor da prática do delito é o sujeito que de alguma forma promove, que ele patrocina essa prática do delito. Então teríamos ali a agravante da promoção do crime. Do grupo que pratica o crime, ou do conjunto de pessoas que praticam o crime em concurso, um deles se destaca por ter promovido a prática do crime. Então esse é o agente que vai ter contra si a primeira agravante do inciso 1 do artigo 62. Também é agravada, ainda com base no inciso 1 do 62, o agente responsável pela organização da cooperação no crime, que também envolve uma forma de autoria intelectual, e esse agente responsável pela organização é o que faz a arquitetação, o planejamento da execução do crime, né? Como o crime vai ser executado. Então, organização da cooperação tem o sentido de arquitetura do crime, planejamento do crime. Também é agravada a pena, então, deste organizador, de quem promove, de quem organiza, e ainda também no inciso 1, de quem dirige as atividades dos demais agentes, ou seja,
em última análise, aquele que exerce a posição de liderança entre os agentes que concorrem para a prática do crime. Todas essas três hipóteses, promoção, organização e direção do crime, vão gerar agravamento com base no inciso 1 do artigo 62. O inciso 2 do artigo 62 nos traz duas agravantes ali inscritas. Primeira, a coação de outrem à execução material do crime. Então, coação significa o quê? Pressionar, forçar, obrigar outra pessoa a praticar o crime. Então, se o crime é praticado em concurso de agentes e um agente coage o outro à prática do crime, o agente que pratica a coação também tem a pena agravada contra si. Ainda no próprio inciso 2, nós temos a hipótese de indução de outrem à execução do material do delito. O que significa induzir? Significa despertar a vontade de outra pessoa a praticar o crime. Então, quando um determinado agente ele nem está pensando naquilo, e vem uma outra pessoa e desperta nesta outra a vontade de praticar o crime. Então, induzir significa despertar em alguém a prática, a vontade, no sentido da prática do delito. Então, este agente indutor também terá contra si inscrita uma agravante prevista no inciso 2 do artigo 62. No inciso 3, nós vamos ter o agravamento em decorrência ou em desfavor do agente que pratica instigação de alguém sujeito à sua autoridade à prática do crime. O que significa isso? Significa, então, que o agente estimula, ele incentiva alguém sobre quem ele tenha alguma espécie de autoridade a praticar o crime. Qual a diferença de indução e instigação? Na indução, o agente desperta a vontade na pessoa que vai executar o crime. E na instigação, essa vontade já é pré-existente. E o agente, então, apenas estimula o executor a uma vontade que já existe nele. Então, induzir, despertar a vontade. Instigar, estimular, incentivar alguém à prática do delito. Neste caso do inciso 3, na primeira figura, alguém sobre quem o agente tem algum tipo de autoridade. Também ainda no inciso 3, a instigação de alguém impunível à prática do crime. Alguém que por sua condição pessoal não possa sofrer pena, não possa ser punido. Um inimputável, por exemplo, que é mais comum, uma pessoa com menos de 18 anos de idade. Então, se o agente estimula, por exemplo, esse inimputável à prática do crime, instiga, este inimputável à prática do crime, este agente instigador terá contra si a agravante do inciso 3, na segunda figura que ali aparece. E ainda também no inciso 3, quando o crime é praticado por determinação, ou melhor, quando o agente determina a alguém que o faça, esse alguém estando sujeito à sua autoridade. Então, quando o agente que detém a autoridade sobre alguém, não apenas instiga, mas determina que este alguém, sob sua autoridade, vá lá e pratique o crime. Então, envolve não apenas daí um incentivo, como ocorre na instigação, mas um verdadeiro mando, um verdadeiro comando para que alguém, sob sua autoridade, pratique o crime por sua determinação. Todas essas três figuras, instigação de alguém sujeito à sua autoridade, instigação de alguém impunível ou determinação de alguém sujeito à autoridade, todas eles a prática do crime, para executar materialmente o crime, gera, então, o agravamento do inciso 3 do artigo 62 do Código Penal. E, por fim, no inciso 4, nós temos ali duas agravantes ainda. Nós temos a agravante de quando o crime ele é praticado por alguém mediante paga, então quando o executor do crime, agora não estou falando do mandante, estou falando do executor do crime, quando este executor do crime o pratica
mediante paga, ou seja, quando ele tenha recebido um determinado valor, né, uma determinada vantagem, alguma coisa a título de pagamento, para praticar o crime. O exemplo mais claro é o crime de pistolagem, né? O pistoleiro que recebe alguma coisa de alguém para ir lá e executar a vítima, por exemplo, ou para agredir a vítima, enfim. Então, quando o executor pratica o crime, mediante paga, ou seja, tendo recebido alguma coisa, algum pagamento para praticar o crime. Lembrando que no caso do homicídio, né, a paga, né, o recebimento para praticar o crime, é uma das formas de qualificação equiparada a motivo torpe pelo inciso 1, parágrafo 2º do artigo 121. Então, a paga ela é agravante na maioria dos crimes, mas no caso do homicídio é qualificadora do inciso 1. E ainda para finalizar o inciso 4, né, a paga está no inciso 4, agora para finalizar o inciso 4 do artigo 62, também quando a execução do crime é levada a efeito mediante promessa de recompensa. Então, na promessa de recompensa, é um pouquinho diferente da paga, porque na paga o sujeito recebe efetivamente o valor. E na promessa de recompensa ele ainda não recebeu. Ele vai receber depois de ter executado o delito. Então, se o agente executa o crime, tendo para isso lhe sido prometida alguma recompensa, seja uma recompensa financeira, seja uma recompensa de outra ordem, mas uma recompensa. Então, nesse inciso 4, para completar, né, se o agente pratica o crime mediante paga, tendo recebido para isso, ou promessa de recompensa, uma promessa de receber futuramente essa recompensa. E tanto a paga quanto a promessa de recompensa, que são agravantes para a maioria dos crimes, para o crime de homicídio, ambas são qualificadoras com base no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121. Certo, meus amigos? Então, estas são as agravantes genéricas que nós temos no Código Penal, como eu disse no início, as do artigo 61, agravantes genéricas comuns, que em princípio podem operar efeito em relação a qualquer situação, salvo alguma incompatibilidade lógica ou alguma incompatibilidade sistêmica, e no artigo 62, as agravantes genéricas concursais, que só podem ocorrer na hipótese de concurso de agentes. É isso, meus caros, então, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.